de maneira que nós te glorifiquemos e te adoremos para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Cristo Jesus, perdoe os nossos pecados e te oramos. Amém. Amém. Amados, abram as vossas Bíblias. Salmos de número 19, agora sim, 1 a 14, que é todo o capítulo. Eu iniciarei a leitura e um irmão por vez pode ler um versículo. Todos acharam? Amém? Amém. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e delas não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol. Ao qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente vivos. É mais desejado que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar os favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo e os guarda, a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Impurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Amém. Vamos entoar o hino de número 3. Centenário, pode abrir os vossos binários, hino de número 3. Quem for bom de tirar o canto, pode tirar, depois que os irmãos abrirem. Teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus santo e grande, Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teus conselhos receber, e sendo poste mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus espíritos divinos, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções.
forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Convido o nosso diácono Marcos que nos alega a Deus com uma oração de confissão. Pai grandioso, Deus de misericórdia, Pai, Criador dos céus e da terra, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, nossas falhas, ó Deus. O Senhor, Pai, diante da Tua misericórdia, do Teu amor, Pai, possa, Pai, nos conceder misericórdia cada dia, sabendo, ó Deus, que a razão de não sermos consumidos, Deus, é a Tua misericórdia e o Teu amor para conosco. Mas que o Senhor possa, Pai, nos olhar com esse olhar misericordioso e estar perdoando, Pai, tudo aquilo que não Te agrada, Deus. Nos conduz, ó Deus, na Tua santa presença, nos capacita a Te louvar, a Te agradecer, e que o nosso louvor, Pai, seja agradável a Ti. Amém, Senhor. Te agradeço, Pai, por mais esse dia na Tua santa presença, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Mas novamente abram as vossas Bíblias, dessa vez no Salmo 51, leremos o versículo 1 ao versículo 10. Salmo 51, 1 a 10. Salmo 51, 1 a 10. Amém? Amém. Nos diz assim a palavra de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Amém. Vamos entoar o hino de número 71. Hino de número 71. Sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos teus caminhos, Deus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao teu irmão não ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. Vamos, nesse momento, passar para a parte do louvor, mas antes disso, nós leremos o Salmo de número 150,
enquanto os adolescentes se preparam para se apresentarem. E posteriormente ainda o Lucimar e Salmo 150. Eu leria os versículos ímpares e um irmão por vez, os versículos pares. Salmo 150, eu leria os versículos ímpares e um irmão por vez, os versículos pares. Aleluia! Louvai ao Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adornos e danças, louvai-o com instrumento de corda e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo você que respira, louve ao Senhor. Amém. Passamos para a parte da apresentação dos vocês. Os adolescentes. Boa noite, irmãos. Nós estaremos apresentando um cântico com a igreja e os irmãos que conhecerem o cântico possam estar cantando juntamente conosco.
7. Turma nesse mar. Está saudando a amada igreja com a graça para a senhora, amém? Amém. Só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, meu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso naquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não seja agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Meu jogo nessa guerra, fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão,
O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao meu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia Enquanto a irmã Esther faz o seu louvor, os irmãos que trouxeram seu pedido, seu oferta, podem fazê-lo aqui no altar. Graça e paz, meus irmãos. Queremos louvar o nosso Deus.
estão contando ele, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem? Mateus capítulo 8, versículo 26. Amém. Glória a Deus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Louvado seja Deus pelos cânticos aqui apresentados e também pelas ofertas ofertadas e pelos dízimos dizimados. Convido o pastor José para assumir o culto. E assim que ele assumir, convido a fazer também uma oração agradecendo pelas ofertas que deu. Graças e paz, irmãos. Amém. Prazer estarmos de volta para juntos exaltarmos o nome do nosso Deus e aprendermos juntos. Ontem tivemos um filme belíssimo, muita emoção. Quem é pai, quem é mãe, sentiu na pele a situação daquela família. E hoje pela manhã tivemos um estudo belíssimo também com o nosso presbítero Cleiton, presbítero lá de Paladino, que também está na vantagem conosco para a glória e honra de nosso Deus. Ele falou sobre os 3 inimigos do cristão. Se vocês quiserem depois desse estudo, nós podemos enviar-lhes através do WhatsApp, através de um grupo, vocês assim me decidem, tá bom? E o nosso muito obrigado a você que está do outro lado, participando conosco desse culto. Nós estamos transmitindo para todo o mundo este culto. Nós temos inscritos no nosso canal que estão na Califórnia. Estão vendo vocês aqui. Estão assistindo, participando desse culto conosco. Então é motivo de grande alegria poder entrar na sua casa, mesmo que de maneira virtual, mas adorar ao Senhor, porque o Senhor é Espírito e o adoramos em Espírito e em verdade. Amém. Muito bem. Agora nós queremos ler com vocês o capítulo 21 de João, eu gosto muito desse texto, de 15 a 17. Nós vamos ler, logo após estaremos orando, agradecendo a Deus pelas ofertas. João 21, de 15 a 17. Isso pode ser muito conhecido, mas traz-nos lições belíssimas.
Depois de comerem, João 21, de 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele responde da mesma forma: sim, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra livre. Amor, a única motivação certa para o trabalho. Amor, a única motivação certa para o trabalho. Pensemos nisso. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós vamos a Ti em nome de Jesus, gratos por mais uma oportunidade que temos de, como igreja do Senhor, adorarmos e exaltarmos a Ti na beleza da Tua santidade. Abençoa cada lar representado aqui e virtualmente, que adoremos ao Senhor independente das barreiras, independente da geografia. Amém. Ajuda-nos a entender a Tua palavra e ajuda-nos a cada dia mostrar ao mundo que amamos o Senhor e que eles precisam aprender também. Pedimos também para aquelas ofertas alçadas, que as mesmas continuem sendo usadas para a glória e engrandecimento do Teu reino aqui na terra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amor, a única motivação certa para o trabalho. Eu tive uma professora que ela dizia o seguinte: você acha que as pessoas gostam, amam trabalhar? Ela perguntava isso. Você acha que as pessoas gostam de trabalhar, elas amam trabalhar? Elas trabalham porque elas necessitam, porque elas precisam se manter. E essa professora era bem, como dizem os jovens, era bem caxias. E parafraseando com essa fala, eu lhes pergunto: por que estamos aqui? Por que estamos fazendo a obra? E como estamos fazendo? A obra do Senhor, ela precisa ser feita. Quer você queira ou não. Quer você esteja disponível ou não. Ela será feita. Quando Deus escolhe 12 homens, Ele escolhe 12 homens conhecendo suas peculiaridades, conhecendo os seus temperamentos, conhecendo, como diz na minha terra, os seus momentos. E dentre esses 12, ele vislumbrou um que seria o líder do colégio apostólico. Mas só que este líder, ele precisava ser tratado. Quando estudamos os temperamentos controlados pelo Espírito, vemos o temperamento de Pedro como sanguíneo. O sanguíneo, ele é impulsivo. O sanguíneo, ele sempre sabe tudo. O sanguíneo, ele sempre é o primeiro a levantar a mão. Às vezes ele levanta a mão, quando baixa não sabe mais a resposta.
porque ele é impulsivo, ele é sanguíneo. Mas o sanguíneo também, ele é melancólico, é outro temperamento. E a melancolia o leva a chorar, a lamentar. Como dizem, a chorar o leite derramado. Não tem mais jeito. Derramou, não serve mais. Então, o sanguíneo, ele é impulsivo, ele é falador, ele é brigão, mas ele também é melancólico. Só que esse tratamento, esses temperamentos precisavam ser tratados. O Senhor Jesus, horas antes de partir, horas antes de ser crucificado, ele diz: ainda esta noite vocês se escandalizarão em mim. Ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas. E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E eu preciso partir. E Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não pode partir. Eu daria a minha vida por ti. E Jesus diz: Pedro, Pedro. O sanguíneo entrando em cena, percebeu? O impulsivo, o brigão. Eu darei a minha vida. A expressão original aí dá a ideia de substituição. Pedro está dizendo: Senhor, eu tomaria o teu lugar. Eu morrerei na cruz por ti. E Jesus lhe responde: Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, vírgula, tu me negarás 3 vezes. Prestem bem atenção a esse número 3. O número 3 da Bíblia significa cumprimento. Não é cumprimento, é cumprimento, de cumprir-se. Cumprir-se-ia o que o Senhor falara horas antes de partir. Mudam-se os cenários, mas os atores são os mesmos. Pedro, alguns discípulos, o Senhor os leva a orar, eles dormem, e o Senhor volta quantas vezes? 3 vezes os encontra dormindo. Estavam cansados. E o Senhor estava só. Judas, um dos discípulos, o filho da perdição, entrega Jesus, e houve uma grande perseguição naquele momento. Os discípulos se dispersaram, cada um procurou um lugar para esconder-se, com medo da morte, com medo da perseguição que levantou-se com a prisão de Cristo. Agora, o cenário é diferente. O Senhor Jesus está sendo levado preso como um malfeitor. E levam-no ao cenáculo. E lá eles começam a questioná-lo, começam a maltratá-lo. E o único dos sinóticos que fala acerca desse assunto, que vos falarei agora, quando o cantar do galo, não era que o galo cantaria 3 vezes. Existe uma vírgula aí. Uma vírgula, para o bom português, é uma pausa menor. Cadê a professora de português? É isso mesmo, é uma pausa menor. Então, o cantar do galo era 1 hora da madrugada. Não estou dizendo que era 1 hora da madrugada, era um determinado
determinado horário da madrugada, onde emitia-se um som e dava a ideia que aquele horário havia chegado. Interessante que Pedro segue de longe. Você parece um deles. E Pedro diz o quê? Não. Não conheço isso. Mas você estava com ele. Segunda vez Pedro disse: não estive. Mas a sua voz me denuncia. Pedro começa a praguejar. Não é assim que diz o texto? Eu não conheço este homem. Eu nunca vi, vamos usar a expressão como diz na minha terra, este homem. E aí o único sinótico que frisa este assunto é Lucas. E a expressão lucana é a seguinte: quando Pedro nega pela última vez, os olhares se encontram. Aquela criança trelosa que quando está fazendo uma trela fica olhando para os cantos para ver se o pai está olhando. Não é assim, né? A gente que é pai sabe disso. E Pedro, como um menino treloso, ele, quando nega o mestre pela terceira vez, ele olha para Jesus sofrendo ali, e o olhar meigo do nosso Salvador cruza com o olhar de Pedro, e aquele olhar diz para Pedro: eu te falei que isso aconteceu. E Pedro cai num pranto desesperador como um sanguíneo. Agora ele veste a camisa do melancólico e ele chora, e ele sai dali e vai embora, e passa o tempo e ele diz: vamos pescar. Tem uma música linda de João Alexandre, Vou Pescar, que retrata muito bem este cenário. E eles vão pescar. Eles esquecem tudo que aprenderam. Pescar homens, não, vamos pegar nossas redes, vamos pescar peixes. Mas o Senhor Jesus não os chamou para pescar, mas para pescar. Homens, vocês serão pescadores de homens. E eles estão a pescar. E o Senhor Jesus aparece a Pedro, aos discípulos, e ele dirige-se única e exclusivamente a Pedro. Mas por que não João? Por que não Tiago? Por que não o próprio Mateus? O próprio Lucas? Por que não? Porque Pedro, como falei anteriormente na introdução, Pedro fora chamado para ser o líder do colégio. E o líder, ele precisa preencher alguns requisitos. Primeiro, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Quando todos estão desanimando, mas rapaz, não dá, cadê o povo? Ele está lá firme e forte. Nós vamos ver. Esse é o líder. O barco está naufragando, as águas estão tomando o barco. O líder cruza os braços e diz: vamos esperar um tempo melhor? Não. Ele diz: vamos tentar tirar a água do barco, vamos tentar esvaziar o barco. É assim que o líder é. E o Senhor Jesus queria ver isso em Pedro. E o Senhor Jesus dirige-se a Pedro e pergunta-lhe quantas vezes. Mas o número 3 persegue Pedro. Que perseguição! Não é perseguição. Cumprimento. Teria que se cumprir o que fora falado horas antes. E o Senhor Jesus chega para Pedro. E o Senhor Jesus chega para Pedro e faz uma pergunta simples.
sobre o amor de Pedro para com o mestre. Só que, quando nós lemos a Bíblia no português, nós não entendemos muito bem porque o Senhor perguntou 3 vezes. Será que o Senhor não sabia? Será que o Senhor Jesus não sabia que Pedro o amava? Salmo 139 responde: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu lugar e o meu. Para onde fugirei da tua face? Se eu descer ao mais profundo do abismo, ali tu estarás. E se eu subir ao mais alto céu, ali também estarás. Quem pode fugir? Jesus, 100% Deus, 100% homem, conhecia as dores do homem, mas como Deus, ele sabia como resolvê-las. E 2 verbos gregos foram usados aqui: ágape e filéu. Ágape é o amor de Deus, é amar profundamente, amar acima de tudo e de todos. Esse é o amor ágape. E o amor filéu é o amor entre irmãos, entre amigos. E quando o Senhor Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? O Senhor Jesus aqui está usando o verbo mais forte. Qual o verbo mais forte? Ágape. Em miúdos, o Senhor Jesus estava dizendo que Pedro, não adianta levar para o grego, e vamos ficar no português mesmo. O Senhor Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você me ama sacrificialmente. Se Jesus perguntasse isso para você hoje, o que você diria? João, Antônio, José, Paulo, Pedro. O que você respondeu? Pedro, tu me amas sacrificialmente. Às vezes é difícil até a gente dar uma oferta, né? Às vezes é difícil até fazer o evangelismo. Às vezes até é difícil você... Ágape. Petros, agapasme. E Pedro responde: eu sou o teu. O Senhor Jesus queria ouvir este verbo fraco. O Senhor Jesus queria ouvir de Pedro: eu sou seu amigo, Senhor. Para assumir o ministério, eu sou teu amigo. Porque você pode ser amigo de qualquer pessoa. E quando o Senhor Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, o Senhor Jesus usa aqui o pronome meu ou minhas. Quando ele usa o pronome meu ou minhas, ele está dizendo a Pedro: Pedro, se você não amar as minhas ovelhas, você não servirá para mim. Ele está dizendo também a Pedro: Pedro, antes dessas ovelhas serem tuas, estarem sobre tua responsabilidade, elas são minhas. Perceberam isso no texto? Cumprindo-se assim o que o Senhor havia profetizado. O Senhor Jesus pergunta pela segunda vez. Primeira e segunda vez.
usando o mesmo verbo. Eu sou o teu amigo. Eu sou o teu amigo. Essa palavra amizade é muito forte, né? As pessoas usam-na de maneira desleixada, né? Mas Pedro aqui, ele estava usando. Ele negou Jesus quantas vezes? 3. E quando o Senhor Jesus pergunta se Pedro amava, Pedro faz um introspectivo. Ele olha para dentro de si e sente-se incapaz de usar o verbo. Isso é muito profundo, né, gente? Quantas vezes nós negamos o nosso verbo? Você diz, eu não nego, gente. Quantas vezes? Para encobrir o erro em uma negociação. Você se beneficia e o seu irmão não. Você está bem, como diz o jovem, está bem na fita, mas o seu irmão não. Como você responderia? Você não? Pedro olha para dentro de si e agora vem aquela cena. Eu não conheço esse homem. Eu não estive com esse homem. Eu não pareço com esse homem. O líder, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser cuidado. Antes de assumir uma liderança. Nós líderes muitas vezes nos sentimos sós, fisicamente. Quantas vezes o diácono Marcos, que está à frente desse trabalho aqui, não se sentiu só? Quantas vezes o pastor Josué não se sentiu só fisicamente? Você aconselha, mas quando você precisa, eu não tenho tempo. Eu não posso. Hoje eu estou ocupado. Tem alguém hoje que vai na minha casa. Eu preciso resolver os problemas hoje. Não é assim que acontece. Pedro, ele sente-se incapaz de usar o verbo masculino. Percebeu também que nas 2 primeiras vezes que o Senhor pergunta, ele, no final, ele diz, cuida ou apacenta as minhas ovelhas. Percebeu isso? Porque o Senhor Jesus estava preparando Pedro psicologicamente e espiritualmente para assumir a liderança do colégio apostólico. O líder, ele precisa ter uma visão diferenciada. Às vezes eu penso, eu projeto coisas, eu amo a tecnologia, transmissão, áudio, essas coisas, eu amo isso aí. E às vezes eu digo lá no Caladinho, gente, nós vamos melhorar as nossas lives. Nós começamos as nossas lives com um notebook, depois um computador. Em plena pandemia, estávamos fazendo uma live, daí a pouco o computador apagou. O que fazer? Levamos para o técnico e ele falou, olha, esse computador está morto faz tempo. Só esqueceu de deitar. Eu falei, o que fazer? Ele falou, comprar outro. Nós tínhamos dinheiro? Não. E eu conversei com as pessoas, disseram, mas pastor, esse computador que o senhor quer é muito caro. E o rapaz estava vendendo o computador por 2.500.
Aí eu converso com um, converso com outro, o irmão falou, eu vou doar 900. Outro disse, eu vou doar 500. Daí a pouco nós já estávamos com 1.950. Você acha que eu fiz o quê? Você acha que eu fui conversar com o rapaz com os 1.950? Me conhecendo como vocês me conhecem? Acha que eu fui lá conversar com ele? Sim. E aí, o computador? Ele falou, tá aqui, pastor. Estou esperando. O senhor tem dinheiro? Eu disse, tenho. O senhor tem quanto? Eu digo, 1.950. Ele disse, mas pastor, é 2.500. Eu falei, mas está tudo dentro da minha terra, está aqui. Vende ou não vende? Ele, pastor, em outras palavras, eu quis dizer, o senhor não tem jeito. Eu falei, o dinheiro está aqui. 1.950. Computador perfeito. Computador gamer. Quem entende de informática sabe que o computador gamer você transmite e grava ao mesmo tempo com a mesma qualidade. E eu cheguei lá. Ele disse, pastor, eu vou vender o computador ao senhor, pelos 1.950. Eu disse, louvado seja Deus. Ninguém acreditava que eu ia vender esse computador. Quer dizer, lógico, né? O computador custava 2.500. 1.950. Ele ainda disse mais, pastor, olha, o senhor vai levar o computador, vai testar. Se ele servir, o senhor me paga o dinheiro. Se não, o senhor devolve o computador e a amizade é a mesma. Eu sabia que o computador era perfeito para o que nós queríamos. Fizemos todos os testes, transmitimos. Depois eu fui lá e paguei 1.900. O computador estava lá. Nós transmitimos por 2 plataformas, YouTube e Facebook, simultaneamente. E se quisermos gravar também, gravamos. E a qualidade é boa. Quem faz isso? Deus. Agora você precisa de um líder que tenha visão. Nós não podemos. Podemos sim. Nós podemos. Porque nós cremos no Deus do impossível. E esse Deus do impossível, encarnado, olha para Pedro e vislumbra um grande líder. Um líder que futuramente transformar-se-ia em um grande pregador. E ele pergunta agora pela terceira vez. Na terceira vez, o Senhor Jesus agora inverte o verbo. Nas 2 primeiras, ele usou o verbo ágape. Ágape é o amor de Deus, é o amor abrangente. Então, o Senhor Jesus agora usa o termo, o verbo fraco, filéu. Você é meu amigo mesmo, Pedro? Isso mexe com qualquer um, rapaz. Isso abalou as estruturas de Pedro. Todas as estruturas de Pedro foram abaladas nesse momento. Tu me amas mesmo? A ferida de Pedro estava cicatrizando. E o Senhor Jesus empurra o dedo naquela ferida e ela passa a sangrar novamente. Porque Ele é o Deus que cura. E quando Ele mexe naquela ferida, Ele queria realmente mexer com Pedro. Ele queria abalar as estruturas de Pedro e dizer-lhe, Pedro, você tem condições de assumir a liderança desse povo, Pedro? E o que é que Pedro diz? Pedro apela para onisciência. Salmo 139, que eu mencionei no começo. Milagres. Tu sabes tudo. Tu sabes o quanto eu te amo, Senhor.
Eu não usei o verbo forte por faltar-me condições. Eu não usei o verbo forte porque não tenho condições, Senhor. Eu te neguei 3 vezes. Eu ainda estou ferido. O Senhor Jesus diz o que é Pedro? Cuida dos meus filhos. E Pedro aqui, das suas feridas. Feridas que o homem faz Deus. Qual a ferida que incomoda? Hoje é o dia de ceia. O que te incomoda? Qual a ferida que está? A de Pedro, ele sabia qual era. Você sabe qual é a sua. Às vezes falta o quê? Liberar o pecador do próprio. Perdoar. Pedro não se perdoa. Eu negar o Senhor. Mas esse Pedro agora convertido, capítulo 2 de Atos, converter é mudar. Atos capítulo 2. Esse mesmo Pedro prega em quase 3.000 almas. Se entregam a Cristo. Houve uma libertação. Nós precisamos entender que ao abraçarmos o ministério, a missão, cada um de nós temos uma missão. Uns especiais, outros não, mas cada um de nós tem uma missão. Qual a sua missão? Você tem desempenhado a glória de Deus? Você tem alguma ferida que precisa ser sarada? Se tem, ore comigo. Senhor Jesus, ouvi a tua palavra hoje, entendi que aquela ferida, aquele problema que tem me tirado do sono, aquele problema que tem me tirado da tranquilidade, às vezes até a falta de estímulo de vir para cá, e que abraça. O Senhor cura, Senhor. O Senhor me ajuda a vencer. Me ajuda também, Senhor, cada dia me cozinhar. É o que eu te peço, em nome de Deus. Amém. Amém. Vamos para a ceia do Senhor. Abram suas Bíblias, a carta de Paulo aos Coríntios, chamar o Diácono Marcos, carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Minha garganta está meio ramiflada porque eu estou me recuperando também dessa gripe. Essa gripe leva. Teria como colocar a mesa mais para frente, por favor? Tirar o primeiro, a outra lá. Vou ficar aqui. Muito bem. Eu falo alto, né? Preciso dar o pessoal do outro lado. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23 em diante. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos Coríntios, em 23. Porque eu recebi do Senhor, porque também
entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que eu beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então, coma do cálice, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já morreram. Eu sempre falo, quando ministro a ceia, que esta mesa não é da igreja presbiteriana fundamentalista. Ela não é da congregação do Caetano. Essa mesa é do Senhor. Se você está em plena comunhão com Deus, na igreja física, corpo, você deve participar. Agora, se há algo que impede você de participar, ore ao Senhor. Faça o exame introspectivo que Paulo fala. Examine-se o homem e coma deste pão e beba. Não deixe de participar da ceia por conta de pecado, mas deixe os pecados para participar. Senhor, nós vamos aqui em nome de Jesus, consagrando esses elementos extraídos da terra. Elementos estes que não se transformam, não contêm, mas são o simbolismo. O pão simbolizando o teu corpo. Corpo que foi maltratado. Corpo que foi ensanguentado. Corpo que foi mutilado para nos dar a salvação. Da mesma forma também, fruto da videira, simbolizado aqui do teu sangue. Sangue carmesim que fora derramado para inaugurar a nova aliança. A nova aliança do teu sangue. Que o Senhor nos ajude a participar da tua mesa e que estejamos aptos. Que abandonemos o erro para participar da tua mesa. Confessemos e nos arrependamos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. O texto diz que o Senhor Jesus, tomando o pão, ele o partiu e disse aos seus discípulos: este é o meu corpo, que é dado por vós. Então, obedecendo a esta ordem, nós iremos distribuir por este elemento. Não sei como os pastores fazem que se distribui de outra maneira. E o Senhor, tomando o cálice, ele disse aos que estavam com ele à mesa: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória. Esperemos uns pelos outros.
discernir e permite que hoje eu tenha no fruir da salvação com os crentes e contigo verdadeira comunhão. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Disse: "Esse é o meu corpo, pegará por vós. O cálice, disse: "Esse é o meu sangue, que é derramado por vós. O sangue da nova aliança, derramado por vós e por muitos." Alguém foi esquecido de Israel? Comamos e bebamos. No evangelista Mateus, ele nos diz no seu capítulo 26, o Senhor Jesus, após a ceia, ele cantou um hino que foi para o Monte das Oliveiras, 2:69. Seja bendito o teu Cordeiro, 2:69. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Esse no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, forte mais alto que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna,
Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos por participar da tua mesa, te louvamos por tua palavra que nos ensina que a única motivação certa para o trabalho é o amor. O amor que o Senhor colocou em nossos corações para fazer a tua obra, para estarmos disponíveis ao Senhor. Continua abençoando esse trabalho, cada lar representado aqui e virtualmente. Amém. Encerrando o nosso tempo dessa noite, passamos para a parte dos avisos e a agenda semanal. Agenda semanal, culto na quarta, na casa da irmã Luzia. Domingo de manhã, EBD, e à noite, o culto solene. Reunião com os irmãos após o culto, a respeito do curso de líderes. Então, pode que o irmão permaneça para a reunião. São só esses avisos. Queremos agradecer também a nossa irmã Luzia por nos hospedar em sua casa e nos tratar de maneira cordial e nos servir muito bem. Então, Deus abençoe a irmã, falando em nome do pastor da irmã Clara também, que Deus retribua grandemente por uma vida por nós. Amém. E também a igreja que aqui nos acolheu, né? Tanto ontem, no filme, quanto no almoço de hoje, tem uma pessoa do nosso irmão Marcos, e nos ajudou muito, inclusive andando um pouquinho, né? Marcos nos fez andar um pouquinho desde sábado. Então, louvado seja Deus pela vida do irmão Marcos, pela vida da igreja, e que Deus continue sempre abençoando o nosso irmão, que é um irmão de muita força, vontade e disposição também. Amém. Vocês têm grande vida. Amém. Vamos orar, vamos fazer uma oração final, em seguida o pastor pede para bênção ao pastor. Senhor, nosso Deus Pai, te agradecemos pela tua graça e misericórdia, e te agradecemos por essa igreja, ó Deus, que o Senhor reuniu aqui neste local, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela disponibilidade, disposição dos irmãos, pela coragem, pela força do teu servo, Diácono Marcos. E só tu e ele, ó Deus, sabe das dificuldades que ele enfrenta, Senhor. Mas nós sabemos que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Verdade, certamente tu recompensará o teu servo. Tu sabe como, tu sabe quando. Amém, Pai Santo. Certamente, ó Deus, muitas vidas serão alcançadas pelo esforço do teu servo e também da tua igreja, liderada por ele. Amém, Pai Santo. Desperta cada um de nós para termos coragem e vontade de fazer a tua obra, como muitos homens e mulheres dessa congregação têm, Deus. E que nós não pensemos só em nós, mas pensemos no teu reino, porque certamente as dificuldades serão deixadas para trás se assim pensarmos. Verdade, Senhor. Desperta a tua igreja para fazer aquilo que ela foi chamada, que é pregar o Evangelho. Amém. E pregar esse Evangelho onde quer que seja, Deus, mesmo que tenha que enfrentar barreiras étnicas. Receba uma vez. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso neto, e as consolações do Senhor e do Espírito repousem sobre nós, sobre a nossa família, sobre as nossas igrejas, sobre todos aqueles que participam virtualmente deste e sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.